Olá pessoal, bem-vindos ao Clube do Imperador. Eu sou o professor Pedro Coelho e na aula de hoje nós falaremos sobre Império Bizantino. Há de se notar que o Império Bizantino antes era chamado de Império Romano do Oriente, aquela parte do Império Romano que conseguiu sobreviver às invasões bárbaras. Então, durante a Idade Média, esse Império Romano do Oriente passa a ser chamado de Império Bizantino. E assim como no Império Romano Ocidental, pessoal, este Império Bizantino, ele era governado por um imperador, que era conhecido lá como Basileu. Esse imperador, ele tinha um poder cesaropapista. O que é isso, o poder cesaropapista? Ao mesmo tempo que ele governava, ele era chefe do exército e, ao mesmo tempo, um representante de Deus. Ele era um escolhido por Deus, por isso tinha autoridade absoluta. Bom, vamos falar um pouco sobre a política, mas antes mesmo de falar sobre a política do Império, eu queria destacar a cidade de Constantinopla e a sua estrutura. Olha, a cidade de Constantinopla é a capital do Império Bizantino. Essa capital do Império Bizantino, ela se destaca não só por ser a capital, mas também por ser um polo comercial importantíssimo para o desenvolvimento do Império Bizantino. Ora, todo o Império, pessoal, ele possuía cidades que eram modelos do desenvolvimento comercial. Por exemplo, nós tínhamos no Império Alexandria, Éfeso, Jerusalém, Tessalônica, Antioquia, mas nenhuma dessas cidades se comparava à cidade de Constantinopla. Por quê? Constantinopla, para quem não sabe, ela foi construída sobre a antiga colônia grega, que era chamada de Bizâncio. Ela vai ser construída, a Constantinopla, pelo imperador Constantino em 324, ainda no Império Romano, ainda nesse período da Antiguidade Clássica. Mas, inicialmente, essa cidade ela tinha o nome de Nova Roma. Depois, ela vai ser batizada por Constantinopla em homenagem ao imperador Constantino. Olha, o posicionamento dessa cidade é altamente estratégico. Ela está localizada naquele estreito de Bósforo, que marca a entrada e saída de uma rota marítima entre o Mediterrâneo e o Mar Negro. Então, a cidade também ela é fronteira, né, entre a Europa e a Ásia. E ali, essa cidade ela vai crescer rapidamente, sobretudo por conta desse posicionamento estratégico. E ela cresce especificamente no campo econômico, que eu queria destacar, né? Porque Constantinopla, por muito tempo, ela vai monopolizar até mesmo o comércio de seda, de especiarias e de escravos. A cidade, no seu tempo áureo, ela tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes. Veja só, 1 milhão de habitantes. E durante toda a Idade Média, ela foi uma das principais cidades da Europa. Olha, já sabemos, portanto, que a cidade de Constantinopla, dentre outras cidades do Império Bizantino, tinham uma característica comercial muito importante. A economia do Império Bizantino, portanto, pessoal, ela está voltada para o comércio e para as atividades artesanais. Bom, já que nós falamos sobre o esplendor da capital, Constantinopla, e de outras cidades marcadas por essa intensificação do comércio e também do artesanato, vamos falar um pouco sobre a economia do Império Bizantino. Diferente do antigo Império Romano Ocidental, que foi marcado por um processo de ruralização, de decadência do comércio, nessa região oriental, o comércio ele foi ativado, foi intensificado. Tanto é que as invasões bárbaras não vão conseguir desarticular esse comércio no Oriente. No entanto, é somente após as invasões árabes no Império Bizantino, por volta aí do século VII ou século VIII, que algumas cidades que estavam sob o domínio do Império Bizantino, ali na região do Egito e na região da Síria, algumas cidades vão ser dominadas, né, pela invasão árabe, e assim o Império Bizantino ele perde um pouco da sua riqueza, ele perde um pouco desse esplendor comercial e artesanal que ele tinha. E assim a cidade de Constantinopla passa a ser ainda mais importante para o Império, porque ele perde esse território. Eu queria falar agora um pouco sobre a questão política, mas
destacando excepcionalmente um imperador que marca o auge do Império Bizantino, que é o Justiniano. Bom, antes de falarmos do governo Justiniano, vamos recapitular aqui o que eu disse no início da aula. No campo político, o poder era do imperador, e o imperador, ele que oficializava as leis e as medidas, né, que eram implementadas no Império. Bom, e é a partir dessas leis que ele consegue unificar a unidade política do Império. Tanto é que a civilização do Império Bizantino era uma civilização cosmopolita, uma civilização multiétnica, composta por egípcios, judeus, sírios, gregos, entre outras etnias. E por isso mesmo o Estado ele deveria conseguir essa unidade administrativa, né, essa unidade política, já que o Império não tinha a unidade étnica, vamos dizer assim. Então vamos falar um pouco sobre Justiniano. Justiniano, ele é um imperador que marca o auge do Império Bizantino. Ele vai reinar de 527 a 565 e dentre os pontos que eu queria destacar do reinado de Justiniano, eu apresento para vocês dois. O primeiro são as conquistas territoriais feitas por Justiniano e o segundo, a criação do Corpus Juris Civilis. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre as conquistas territoriais. Olha, o Justiniano, ele tinha uma obsessão em restaurar o antigo Império Romano. Ele queria conquistar aquelas terras do antigo Império Romano Ocidental. E para isso, ele vai investir no exército e investir nessas conquistas territoriais. Bom, nessa política de expansão do território de Justiniano, há aí um momento glorioso do Império, porque Justiniano conquista parte da Península Itálica, parte da Península Ibérica e também parte do norte da África. Então imaginem só, vejam no mapa ao fundo, essa parte em laranja do território ocidental foi conquistada toda por Justiniano. Então, é claro, ele consegue, de certo modo, expandir o seu território a níveis transcontinentais, mas isso vai gerar uma certa rebeldia civil. Por quê? Porque os gastos excessivos com essa expansão vai gerar, a partir do aumento de impostos, uma insatisfação popular e, por isso mesmo, as pessoas vão se rebelar nesse reinado de Justiniano e de imperadores futuros. Até uma das rebeliões mais importantes é a sedição de Nice. E o segundo ponto que eu queria destacar do reinado de Justiniano é a criação do Corpus Juris Civilis. O que é isso? É o corpo do direito civil. Nada mais é que uma reorganização do direito romano, uma revisão do direito romano feito pelo Justiniano. O direito romano era aplicado no Império Bizantino. O Justiniano ele vai revisar esse direito, ampliar algumas leis do direito romano, criar, portanto, um corpo, né, do direito civil que ele vai dividir em 4 livros, em 4 cadernos. E esses livros, esses cadernos, reúnem aí leis onde seriam essas leis aplicadas em toda a extensão do Império Bizantino. Bom, eu queria também falar sobre a sociedade e a cultura aqui do Império Bizantino. Olha, sabemos muito bem que existe aí uma camada hierárquica bem estabelecida que não foge daquele modelo da Europa medieval. Então, o imperador ele era reconhecido como um enviado de Deus, era a única liderança, né? Ele era o único que podia nomear o cargo lá de patriarca da Igreja Ortodoxa, como eu falei no início da aula. A Igreja e o governo imperial, portanto, o imperador e o patriarca, né, eles estavam constantemente unidos para manter a sociedade coesa, a sociedade bem organizada. Os nobres também, que ao lado do clero, ao lado dessas pessoas da igreja, compunham um corpo administrativo, só o compunham porque o imperador os oferecia. Então nós temos o clero e a nobreza como um grupo privilegiado e, ao mesmo tempo, o único grupo que assumia altos cargos administrativos. Mas nós temos lá na base da pirâmide comerciantes, artesãos, nós temos também os camponeses. Os comerciantes, mesmo adquirindo um certo tipo de respeito, um certo tipo de conquista
de riquezas devido à prosperidade do comércio no interior do Império Bizantino, eles não chegaram a conquistar importantes cargos políticos. Além disso, os artesãos, mesmo tendo um certo tipo de respeito, mesmo conquistando uma vida próspera, eles também não ocuparam cargos públicos de alto escalão. Os artesãos, é interessante notar que eles se organizaram em guildas no interior do Império. Cada uma delas dedicava-se à fabricação de produtos específicos e dependia também da administração do Império. E, por fim, os camponeses, né, que faziam a sua contribuição social ao Império com a agricultura e com a pecuária. E eram eles os que mais sofriam com as crises econômicas. Por exemplo, muitas vezes eles acabavam sendo escravizados por dívida, pegava dinheiro emprestado e assim se endividavam, ou não pagavam impostos e se endividavam e assim eles se tornavam escravos e, a partir disso, não possuíam qualquer tipo de direito político ou social. Vamos falar um pouco sobre a igreja, a questão religiosa aí do Império Bizantino. O cristianismo, pessoal, ele foi difundido em todo o Império Bizantino e o cristianismo desse Império Bizantino assume características diferentes daquele propagado lá em Roma. É desde o princípio que a igreja bizantina ela teve que resolver alguns problemas, como, por exemplo, o problema de se relacionar com a igreja do Ocidente, com a igreja de Roma, e um outro problema de relacionar-se com os imperadores, principalmente alguns imperadores que vão ser chamados de iconoclastas. Vamos chegar lá. Alguns imperadores, eles declararam uma luta aberta contra a igreja bizantina. Esses imperadores que declararam essa guerra aberta com a igreja ortodoxa, só declararam devido à influência dos monastérios e dos monges sobre o povo do império. A influência era tamanha que o imperador ele se preocupa, ele preocupa com esse crescimento do poder, principalmente dos monges. E assim acontece a chamada questão iconoclasta. E o que foi a questão iconoclasta? Bom, a questão iconoclasta ela vai ser colocada por alguns imperadores que não admitiam o culto às imagens. E essas imagens, muitas vezes, elas eram criadas, construídas, fabricadas dentro dos monastérios. Mas vamos lá. Então, os imperadores, eles não admitiam o culto às imagens e desencadearam uma série de conflitos religiosos que, ao proibir o culto às imagens, eles começaram a fiscalizar e destruir as imagens, os ícones, dentro do Império Bizantino. Isso na tentativa, como eu disse, de diminuir a influência dos monges. Mas olha só, mesmo com esse movimento, um dos imperadores que se destaca nessa proibição do culto à imagem vai ser o Leão III, mas existem outros. Mesmo com essa proibição, com essa perseguição ao culto à imagem, ainda esse culto permaneceu, tá bom? Além disso, havia outras questões religiosas que aconteceram no Império Bizantino, como, por exemplo, os chamados monofisistas. Era um grupo específico dentro do cristianismo que não acreditavam na Santíssima Trindade. Então, eles acreditavam apenas na natureza divina de Cristo e não na dupla natureza do Cristo, que era a natureza tanto humana quanto divina. E por último, e não menos importante, eu queria falar sobre o Cisma do Oriente. Em 1054, houve o chamado Cisma do Oriente. O que foi o Cisma do Oriente, pessoal? A criação de duas igrejas. Uma igreja cristã ortodoxa, ortodoxia, para quem não sabe o que significa, é reta doutrina, ou a reta palavra, ou opinião correta. Essa igreja cristã ortodoxa vai ser criada a partir do Cisma do Oriente, que é uma igreja que se desvincula totalmente da igreja romana, e ali ela tem como sumo sacerdote o patriarca e a sede Constantinopla. A capital da igreja ortodoxa seria Constantinopla nesse momento. E, ao mesmo tempo, a liturgia era toda no grego. Por quê? Porque, a partir do século VII, a cultura romana, o latim, ele vai sendo dissolvido no Império Bizantino. E alguns imperadores vão começar a valorizar muito mais a cultura grega, a cultura helenística, do que a cultura romana. E até mesmo depois disso, a língua do Império Bizantino, a língua oficial, era a língua grega. Portanto, a liturgia também era em grego.
E, do outro lado, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós temos a criação de duas igrejas a partir dessa cisão, desse cisma, conhecido como Cisma do Oriente. Por que esse cisma ocorreu? Ele ocorreu a partir de uma disputa sobre a jurisdição de dioceses no sul da Itália entre o patriarca Miguel Cerulário, né, da Igreja Bizantina até então, e de Leão IX, que era o Papa. Ok, pessoal? Bom, por fim, eu queria dizer que o Império vai chegar em um momento de decadência, claro, ele vai vir após o reinado de Justiniano, então, a partir do século VII, houve muitas mudanças no Império Bizantino. Dentre essas mudanças, eu disse para você sobre a língua, que deixa de ser latina e passa a ser grega, mas também houve invasões de bárbaros e árabes durante todo o século VII e todo o século VIII. Por fim, do século XI ao XIII, mais ou menos, a cidade de Constantinopla e todo o Império, na verdade, vai ser alvo das cruzadas. O Império ele vai minguando aos poucos por conta dessas invasões e chega no século XV, em 1453, com um território minúsculo, onde a cidade de Constantinopla, ainda de pé, vai ser tomada e conquistada pelos turco-otomanos, marcando assim oficialmente o fim do Império Bizantino, ok? E a cidade de Constantinopla, quando tomada pelos turco-otomanos, se transforma em capital do Império Turco-Otomano. Pessoal, espero que tenham entendido, tenham gostado e até a próxima. Tchau!